E Adna, Pai do Senhor. Amém. Hoje, extraordinariamente, estamos aí no lugar do pastor Ricardo Soares, né? Nós trocamos de dia. Boa noite. Nós trocamos de dia. Hoje a gente vai ter aula de libertação. Vamos encerrar o curso, né, de libertação. E na segunda, o pastor Ricardo vai estar fazendo a aula de batalha espiritual. Nós trocamos, né? Então a gente... Boa noite, Agostinho. Pai do Senhor, aos cariocas. Sejam bem-vindos. Então, irmãos, nós vamos falar hoje de como ministrar libertação, né? Então, você que tem amigos aí que tem interesse no assunto, que gosta do assunto, compartilha, né? Abre uma sala aí de transmissão, chama os seus amigos, né? Compartilha a ministração para que mais pessoas estejam aí conosco. Vamos falar de como ministrar libertação. Boa noite, André. Deus abençoe. Boa noite, Sueli. Deus abençoe, do Rio de Janeiro também. Muitos cariocas aí assistindo a gente, né? Graças a Deus. Então a gente vai falar de como ministrar libertação, e na segunda-feira o pastor Ricardo vem com a aula de batalha espiritual, né? Hoje a gente encerra o curso de libertação. Você que ainda tem interesse aí na nossa apostila de libertação feita pelo irmão Reinaldo, você ainda pode pedir aí o pastor Ricardo, né, por PDF, tanto a apostila de libertação quanto a apostila de batalha espiritual, para que você tenha o material para você poder estudar, né, acessar. E aqueles que têm interesse no certificado, que assistiram às 10 aulas, você pode estar respondendo as perguntas, né, e depois a gente vai corrigir, emitir o certificado e mandar para você, tanto de libertação quanto de batalha espiritual. Na segunda-feira, como eu já disse aqui, o pastor Ricardo vem com boa noite, Patrícia, Deus abençoe você e sua casa, Eduardo, Pai do Senhor. Na segunda-feira o pastor Ricardo vai falar de batalha espiritual, e na outra sexta a gente já começa a falar dos fundamentos da fé, né? A gente chamou é um curso de 18 aulas chamado hashtag Fonte de Vida. E esse hashtag Fonte de Vida a gente vai falar sobre a nossa identidade, né? O que nós cremos como igreja, né? A respeito do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dos dons, dos ministérios, do pecado, do batismo, da oração, do jejum, né? Das doutrinas mais básicas, né? A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas e compartilhar aí com os irmãos aquilo que nós cremos sobre essas doutrinas. Boa noite, Jéssica, Pai do Senhor. Então, irmãos, eu acho que a gente já está num horário aí razoável, né, para a gente começar o nosso estudo. Então nós vamos orar, né? Vamos começar orando, colocando as nossas vidas aí nas mãos do Senhor e pedindo para Ele nos ensinar nessa noite, ser o nosso professor. Amém? Vamos orar então? Paizinho, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Obrigado, Deus, por nos guardar por mais um dia. Queremos pedir, Senhor, que a tua mão seja agora sobre a tua igreja, sobre todos os teus filhos que estão te ouvindo agora nessa hora. Ó Deus, que o Senhor guarde, Senhor, cada casa, cada lar, que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos livre. Ó Deus, nos dê o suprimento para cada dia. Deus, abençoa a tua igreja, Senhor, visita aqueles que estão enfermos, Senhor, nas casas, nos hospitais, nas UTIs, nas enfermarias. Tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas. Abençoa, Senhor, os médicos, enfermeiros, profissionais que estão ali, Senhor, que haja cura, que haja restauração, que esse tempo passe, Senhor, que haja o refrigério do Senhor sobre cada país, sobre o Brasil, sobre a Europa, os Estados Unidos, cada país que passa por isso, sobre o nosso estado, a nossa cidade. Essa é a nossa oração, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ensine nessa noite sobre a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bem-vindo, Alex, bem-vindo, Meire, Ellen, bem-vindo, Elvis, né? Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Selma, paz do Senhor. Nós vamos falar então, irmãos, de como ministrar libertação. Pai do Senhor, Liu, esse é o nosso tema de hoje, né? E para a gente dar
contexto aquilo que nós queremos falar a respeito de como ministrar a libertação, a gente vai ler um texto que está no livro de Lucas, a Bíblia já está aqui, Lucas capítulo 10, versículo 17 até o 19, que diz assim: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Amém, irmãos? Então nós vamos falar de como ministrar a libertação. Pai do Senhor Deinha. Essa passagem que nós lemos, ela relata quando Jesus envia os 70, né? Ele, antes de separar os 12 discípulos, né? Ele tinha 120, depois 70 e depois separou os 12. Mas nessa passagem aqui, ele enviou os 70 e deu autoridade a eles para fazer aquilo que um cristão deve fazer, né? Anunciar a palavra de Deus, ser usado, né? Para curar, para libertar o cativo. Essa é a função do cristão. E Jesus foi e deu autoridade àqueles 70 homens para manifestar então o ministério, né? Para anunciar o reino. E no meio dessa anunciação do reino, né? Da pregação do evangelho, houve lugares onde eles tiveram que expulsar demônios, né? Como a gente tem falado aqui, diferente, né, de libertar é fazer exorcismo, né? Exorcismo quando você manda o inimigo embora, mas a libertação ela é mais profunda, né? Pai do Senhor, Flávia, Magna, todos vocês aí que estão chegando, sejam bem-vindos. Então, os 70, eles foram pregando a palavra de Deus, né? Fazendo aquilo que Jesus falou, e de repente eles começaram a ver que os demônios se submetiam a eles, né? Eles tinham autoridade sobre eles. E eles voltam todo empolgados, né? Eles voltam felizes. Tem essa passagem num dos outros evangelhos sinóticos, que Jesus fala para eles assim: vocês se alegraram com isso, que os demônios submetem a vocês? Se alegrem mais ainda do nome de vocês estar escrito no livro da vida, né? Mas aqui Jesus fala para eles assim: olha, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então a gente quer começar, né, desmistificando algumas coisas, né? Como eu já disse para os irmãos, quem escreveu essa apostila que a gente usa é o irmão Reinaldo Oliveira, e a gente tem uma visão sobre libertação. Boa noite, Paulinho, Pai do Senhor. Muito igual, né? Nós pensamos da mesma maneira sobre esse tema. E a gente, quando fala de libertação, a gente precisa sempre entender que a libertação é um processo. A gente tem falado desde a primeira aula, né? E vamos repetir hoje, que é você conhecer, confessar e deixar, né? Então você, como Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então o conhecimento da verdade não se dá num único momento. O conhecimento da verdade para nós que somos cristãos, ele vai acontecendo durante toda a nossa vida, né? Todos os dias nós vamos aprendendo conceitos novos, né, sobre a palavra, coisas que nós não conhecíamos, não são novos, né, não estão sendo escritos agora, né, nem revelados agora. Agora a gente fala, foi revelado, já foi tudo revelado, como está escrito em Apocalipse. Mas é revelado para nós, né? Nós não conhecíamos, passamos a conhecer. E a partir do momento que nós passamos a conhecer e fazemos o restante, né, que é conhecer, e aí se tem alguma coisa errada, eu confesso e eu deixo, aí eu sou liberto, né, de fato. E há muitos mitos. Boa noite, meu tio, Pai do Senhor, Carlos Henrique, mais um carioca. Boa noite, Emanuel. Há muitos conceitos sobre libertação que eles são mistificados, né? E a gente quer desmistificar isso nessa noite. A libertação se dá, como eu falei, com o conhecimento da verdade. Muitas pessoas têm interesse em ajudar outras,
que têm problemas espirituais. Mas muitas vezes algumas dessas pessoas não ajudam porque acham que isso tem que ser feito por algum especialista. E aí a gente quer começar a desmontar aqui o primeiro mito, né? Quem é chamado para libertar? A gente costuma ter, né? Na nossa igreja a gente já teve também. E de certa forma tem um responsável lá, alguém que você procura, né? Que é o irmão Reinaldo. Mas ele sempre disse isso pra gente, né? Quando a gente falava assim, vamos ter um Ministério de Libertação. E o Ministério de Libertação, ele fica meio assim, meio atravessado pra gente que é cristão, né? Por quê? Porque o Ministério de Libertação, ele não foi dado a uma pessoa em especial, né? Você vê aqui que Jesus mandou os 70, e os 70 dão um relatório de que os demônios se submetiam. Então o Ministério de Libertação, ele não é para um especialista, é claro, a gente vai falar aqui da experiência, dessas coisas todas, mas ele é um ministério para todo cristão, né? Se você é cristão, né? Aquele versículo que é para Jesus, né? Que é Isaías 61, o Espírito Soberano do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, né? Esse versículo se aplica a Jesus, mas também se aplica a cada um daqueles que é chamado para o cristianismo. Então, você não precisa ser um especialista, né, em libertação para ministrar libertação. Até porque o que liberta é a palavra, né? Não é, né? A gente passando aqui para o segundo ponto da lição, é importante entender que todos nós podemos, aliás, não é só podemos, devemos, né? Nós devemos libertar os cativos. Eu tenho certeza que em volta de você, onde você vive, né, sua família, amigos, conhecidos, tem muitas pessoas que precisam de libertação, né? E você não precisa aguardar o pastor ir lá, o ministro de libertação ir lá, o pessoal da igreja que trabalha com isso para fazer isso, né? Você foi enviado para isso. Pai do Senhor Jeremias, seja bem-vindo. Vivian também, Deus abençoe. Então você, como cristão, foi chamado por Deus para libertar os cativos. Todos nós fomos, né? Todos nós, sem exceção. Não tem alguém, não, pastor, isso aí não é meu ministério. Não existe. Faz parte, né, do Evangelho. No pacote do Evangelho vem as boas novas, vem a cura e vem a libertação, a salvação, tudo. Está tudo incluído, né? E isso é função de todo cristão. Então você não precisa ser um especialista para você ministrar a libertação. Então como é que eu vou fazer, pastor? Porque eu não sei, eu não conheço e tal. Vamos falar sobre isso. Temos que entender que, antes de tudo, não existe uma aula ou curso, né? Olha, presta atenção nisso, que a pessoa faz e aprende a fazer tudo do jeito correto. Isso porque, na verdade, ninguém sabe como ministrar libertação, né? Só o Espírito Santo que sabe o que devemos fazer. E o que se pode aprender, né, é algumas dicas de como fazer e não ficar totalmente perdido. Então, qual é o grande segredo da libertação, né? Você vai passar por experiências diversas, né? Elas não são iguais. A gente que é evangélico, a gente tem muito essa mania de se pegar a coisas, né? O nosso Deus é um Deus invisível, né? E ele ficou invisível de propósito. Moisés pediu para ver, ele só permitiu que Moisés visse a silhueta dele, né? Ele não deixou que ninguém fizesse imagem nenhuma. E a gente se apega nisso, né? A imagem, né? Ao amuleto, ou uma oração específica, forte. Não, essa oração aqui funciona, pastor. Essa oração aqui é boa, né? Funciona. E a gente se apega a tudo aquilo, né? É igual o óleo também. Pastor, o óleo representa o Espírito Santo, mas o óleo não é o Espírito Santo. O que vai fazer a diferença é a autoridade de quem fala. Isso é importante, né? É bom lembrar aquele versículo, eu não vou citar aqui o endereço, você vai procurar aí na sua Bíblia, ou no Google, mas tem uma passagem no livro de Atos que diz o seguinte, que um homem foi expulsar um demônio, já citei isso aqui, uns homens, alguns, né? Eram filhos do chefe da sinagoga. E eles foram expulsar o demônio e falaram para ele assim, eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. E ele fez, né, vamos dizer assim, em termos de fórmula, se a gente quer uma fórmula, uma oração forte, ele usou o nome de Jesus, que é o que a gente aprende, né?
E o demônio olhou para ele e falou: olha, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês não sei quem são. E, né, a Bíblia diz que eles apanharam tanto, né, que eles fugiram correndo, pelados, tanto foi a vergonha que eles passaram. Por quê? Porque eles se apoiaram no nome de Jesus e no nome de Paulo. Claro que o nome de Jesus é sobre todo o nome, né? Mas para que você represente Jesus, né? Porque nós expulsamos em nome de Jesus, então seria como se você tivesse uma procuração dele. Para você ter a procuração, você precisa ter vida com Deus, autoridade, né? E aqueles homens não tinham. Então ele fala: eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. Ele falou: Jesus eu sei quem é, Paulo também, você não. E bateu neles, eles correram, passaram vergonha. Então o que vai fazer diferença na libertação é a autoridade. Mas aí, pastor, eu não gosto de mexer com isso não, porque eu tenho medo, né? Porque isso e aquilo. Irmão, pelo amor de Deus, né? Eu quero citar um versículo aqui, o outro que você vai procurar na Bíblia. Pastor, me dá o endereço. Não vou dar, vai procurar, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então, existe uma receita aqui, né? Eu tô falando que não se deve usar receita, mas aqui tem um caminho, né? Vamos dizer assim, tem um caminho. E aí, que caminho é esse? Sujeitai-vos a Deus. Então, a primeira coisa que um cristão precisa fazer é sujeitar a Deus. E aí, sujeitar a Deus inclui uma série de coisas, né, irmãos? Tem gente que fica procurando o pecado aí do que eu não devo fazer. Eu gosto muito de falar do pecado do que você deve fazer e não faz. Ah, não devo roubar, não devo matar, eu não devo adulterar, não devo prostituir. A gente guarda muito isso. Mas eu devo me submeter, eu devo honrar, eu devo ter palavra, eu devo cumprir meus compromissos, né? Eu devo ter ética, eu devo ter princípio, eu devo ter moral, né? Todas essas coisas fazem parte daquilo que eu devo fazer. E aí, a questão de ser santo não envolve só o que eu não devo, mas envolve o que eu não devo e envolve o que eu devo. E quando eu estou buscando essas coisas, não que nós sejamos perfeitos, né? Mas quando eu estou buscando essas coisas, aí eu tenho autoridade para representar Jesus. Em nome de Jesus é representá-lo, né? Você tem que ser um representante que tem autoridade. Então qual é a fórmula para... Quem deve fazer libertação? Todo cristão. Qual é o curso? Ter autoridade. Né? Qual é o método? Ter autoridade. Se você tem autoridade, você consegue fazer. Se você não tem, você não consegue. A melhor forma de aprender é ministrar, né? Trabalhando e aprendendo com cada situação. Isso porque cada caso é um caso. Você pode aprender uma coisa com um caso e pegar um caso idêntico que mesmo assim você vai saber, não vai saber como fazer, né? Como eu falei, é diferente de uma coisa para outra. Tem muitas nuances, né? Quando você pega, por exemplo, Jesus curou 3 cegos. Você pode pegar nos evangelhos. Aonde, pastor? Nos evangelhos. Procura lá, lê. Jesus curou 3 cegos. Um ele disse, veja. O outro ele cuspiu nos olhos dele. O outro ele fez lama e passou no olho e mandou ele se lavar. Então ele usou 3 maneiras para fazer a mesma coisa, né? Para ter o mesmo fim. Então não tem uma fórmula, um abracadabra, né? Uma maneira assim, você, é desse jeitinho aqui que funciona. Não, você vai aprender fazendo, e cada caso vai ter uma particularidade. E você precisa ter o companheiro, né, que sabe tudo, que é o Espírito Santo. Porque é ele que vai te mostrar, que vai revelar, que vai, né, te dar discernimento para que você faça o que é certo. Orar para uma pessoa que não está próximo, surte efeito? Surte. Né? Mas o que vai fazer a libertação mais é a palavra. Né? Eu posso orar, fazer a minha oração, né, para que Deus prepare alguém para ministrar a palavra que vai trazer a libertação àquela pessoa. Né? Isso acontece. Eu já tive casos assim, né, de pregar para uma pessoa, não conseguir alcançar aquela pessoa eu mesmo, e eu comecei a orar e interceder por ela. E Deus levantou uma outra pessoa que era de uma outra religião, não era da mesma religião que eu, e essa pessoa se converteu ao evangelho e pregou para a pessoa que eu estava orando, e ela se converteu. Então não fui eu, mas foi a oração, né, que fez aquilo ali. Funciona.
funciona. Mas lembrando que o que vai libertar é a palavra, sempre é a palavra, né? Não é uma mágica, não é uma receita de bolo, mas é a palavra de Deus que faz isso. Então já aprendemos aqui, olha, que quem é o libertador? Todo cristão. Qual é o método? Ter autoridade, né? E que cada caso vai ser uma experiência. E quanto mais você praticar a libertação, mais vai acontecer. Eu lembro de um caso, não vou citar aqui a pessoa, para não constranger, uma pessoa que falou para mim assim, olha, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer esse amor, eu quero experimentar isso que você fala, eu não consigo, não conheço isso. E aí eu orei, né? A gente precisa orar. Eu orei e falei com Deus, Senhor, essa pessoa não conhece o amor, ela quer conhecer, e como é que eu faço para pregar para ela? Para que ela seja liberta. E aí o Espírito Santo falou comigo claramente, falou, começa do começo. Eu falei, do começo como? Eu falei, do começo. E aí eu, né, peguei aquilo ali literalmente, igual uma criança, né? É engraçado como Deus trabalha às vezes. E comecei a falar para aquela pessoa, olha, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Comecei o Gênesis. O Espírito Santo falou para mim começar do começo, comecei o Gênesis. Aquela pessoa ficou endemoniada na hora, no mesmo instante que eu comecei a pregar Gênesis. Não fiz nada, não invoquei nada, não chamei nada, né? Ela ficou endemoniada. E aí eu repreendi, e aí a pessoa me perguntou assim, depois que ela voltou a si, pastor, o que aconteceu? Eu falei, você ficou endemoniada. Meu Deus! E ela não tinha nem noção do que era isso. Né? Então você vê que cada caso, né, tem uma particularidade. O importante é você estar buscando a Deus de verdade, né, com sinceridade, com franqueza, e você ter esse companheiro que é o Espírito Santo o tempo todo. Né? Precisamos reconhecer a importância, né? Trazer libertação aos cativos é um dos principais propósitos de Jesus. Quando ele falou assim, ó, o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, Isaías 61, enviou-me para curar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então uma das coisas mais importantes que Jesus veio fazer foi trazer luz. Hoje eu coloquei um texto, né, no Facebook aí, que a gente fica vendo tudo isso que está acontecendo aí no mundo, no nosso país em particular. Um texto em que Jesus ele está num lugar e os judeus veem ele fazer o milagre da multiplicação, os pães, os peixes, e aí eles começaram a se organizar para levantar Jesus como rei. E aí Jesus sentiu aquilo ali, está no Evangelho de João, coloquei no Face hoje. E Jesus fugiu dali. Por quê? Porque ele não queria ser um rei político. Ele não tinha essa intenção. Jesus veio libertar o homem, né? É uma coisa interior, né? Não é de guerra, não é de armas, né? Não é de poder humano. O que Jesus veio fazer é interno, é dentro do homem, é libertar o homem. O plano é um homem por vez, e aí você liberta a nação. Né? Os israelitas esperavam um Messias que libertasse a nação nas armas, né? Na força, na política. E Jesus não queria ser esse Messias. Jesus queria libertar cada homem dentro dele mesmo, porque o mal está dentro. Né? Por isso que ele disse assim, o reino de Deus está dentro de vós. Então nós temos que transformar os homens. Eu falo sempre aqui, né? Não adianta você adestrar os homens. A religião adestra, né? Não pode isso, não pode aquilo, não fuma, não bebe, não prostitui, não rouba, não mata, não mente, isso e aquilo. Mas se o camarada tiver por dentro todos esses desejos, não estou dizendo que eles vão sumir todos de repente, é uma luta diária, né? Mas ele precisa ser transformado por dentro, senão é aquela história de você pegar o porquinho, como diz o apóstolo Pedro, lavar a porca, né? Você lavou a porca, soltou ela, vai para a lama, porque ela é porca. Ela tem que deixar de ser porca e passar a ser ovelha. E quem faz essa transformação é Deus, é sobrenatural. Não é pelo muito falar, né? É mais por orar, jejuar. A palavra liberta sim, mas como o Emanuel perguntou agora há pouco, você ora, né? Você intercede para que aquela palavra entre. Às vezes você está anos falando, não entra, mas quando você jejua e ora, entra. Vamos ver isso aqui daqui a pouco.
Mateus 17, 20 e 21, os discípulos mesmos que Jesus mandou, eles foram num lugar e não conseguiram expulsar um demônio. E aí voltaram tristes, né? Primeiro eles voltaram alegres, depois voltaram tristes. E aí Jesus falou para eles assim, olha, há certas castas só com jejum e oração. Então ele ensinou uma maneira, né? E o jejum, né, irmãos, a gente sempre fala aqui, a gente vai ter a oportunidade de falar de jejum com mais tempo, né? Hoje não é o meu assunto, mas jejum não é o passar fome, né? Jejum não é o deixar de comer, jejum não é sacrifício. Jejum é você deixar de fazer uma coisa elementar, que é comer, que é uma necessidade básica. E se você deixa de fazer uma coisa básica, você também consegue deixar de pecar. Então o jejum é um exercício, né? Onde você se aproxima de Deus principalmente para ouvi-lo. É para você ouvir. A oração é muito mais para ouvir do que para falar, né? A gente faz as nossas petições na oração, a gente pede a Deus um monte de coisa, mas precisa ouvir Deus, né? Lembra de Isaías? Isaías, quando viu o Senhor, disse, ai de mim. Igual a gente fala de adoração, né? Tem gente que acha que adoração é na igreja cantar, né? Adoração não é na igreja cantar, irmão. Adoração, a palavra adoração vem de prostineu, o original, né? Prostineu significa prostrado, um adorador é acima de tudo um obediente. Lembra de Davi? Davi é um homem segundo o coração de Deus. Por que ele é um homem segundo o coração de Deus? Se ele adulterou, se ele mandou, né, Urias para a morte, por que ele foi considerado isso? Porque ele se submeteu a Saul, um rei que em determinada época estava endemoniado, mas era o rei. E Davi se submeteu, não submeteu a fazer coisas erradas, mas honrou e respeitou aquele rei até a sua morte, e depois da sua morte recebeu o neto dele, né, Mefibosete, no palácio e criou como filho, honrando Saul até depois da morte. Então, adoração é obediência, honra, não é música, não é cantar. Tem gente que fala, eu queria tanto na igreja. A igreja é você, irmão. Eu queria adorar, adore, obedeça, honre, né? Continue fazendo aquelas coisas que Deus mandou você fazer, cumprindo a palavra. Amém. Depois eu vou ler embaixo que vocês estão escrevendo, alguns estão fazendo algumas perguntas que não dá tempo, e eu vou responder uma por uma, tá? Pode ter certeza, eu vou responder por escrito depois aquilo que eu não consegui responder aqui no vídeo. Então, trazer a libertação aos cativos é uma das principais propósitos de Jesus, né? Deveria ser um ato tão simples como evangelizar alguém. Então, você que pensa em evangelizar alguém, até porque o Senhor não nos mandou fazer salvos, o Senhor nos mandou fazer discípulos. 28, né? 18, 19. Ir por todo mundo fazendo discípulo de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então Jesus mandou a gente fazer discípulo, e fazer discípulo é o quê? É você comunicar o evangelho, né, as boas novas, beleza? Curar aquela pessoa, a alma, as dores, né? O Espírito Santo é o médico, é o remédio, o perdão é um remédio muito bom, né, que a Bíblia ensina. Libertar aquela pessoa como? Fazendo um exorcismo, talvez seja necessário. Mas muito mais do que isso, porque o exorcismo acontece aquilo que está em Mateus. Você expulsa um demônio, não enche a casa do espírito, aí voltam mais 7, o segundo estado é pior do que o primeiro. Então uma libertação efetiva, plena, né, e que fica para sempre, é o conhecimento da palavra. O culto de libertação mais forte de uma igreja é a EBD, é a Escola Bíblica Dominical, é o culto de ensino, não é um culto onde você vê gente com, né, poder, virando o olho, gritando, né? As manifestações sobrenaturais acontecem, eu creio nelas, né? Elas têm muito a ver com a nossa alma também, com o nosso temperamento, que Deus respeita, né? Elas são legítimas. Agora, o grande culto de libertação é culto de ensino, de estudo da palavra. É ali que liberta. Porque essa libertação só de ritual, de botar a mão na cabeça, gritar e mandar embora, ela não tem um resultado permanente, né? É tipo assim, sai o demônio, entra o demônio, sai o demônio, entra o demônio, sai o demônio, e não funciona. Aliás, cada vez piora. O que é permanente é palavra. Aprendo, confesso e deixo. Tento, escorrego, caio, levanto, tento de novo, mais uma vez, venço um pecado,
venço um segundo, terceiro, quarto, quinto, e aí vou amadurecendo na minha vida cristã e vou sendo liberto, de fato. E Jesus mandou a gente fazer isso, né? Libertar as pessoas. Libertar. Tudo está incluso no pacote, como eu falei. E a gente precisa entender também que ele nos deu, né? Como eu falei aqui, quem tem que fazer isso? Todo cristão. Qual é o método? Autoridade, né? E eu preciso ter o Espírito Santo, porque para cada um tem uma particularidade. É função de todo cristão e faz parte do pacote. Então você está orando por alguém, está evangelizando alguém, né? Quem vai ministrar libertação àquela pessoa? Você. E aí tem uma coisa importante, né? Que para que eu liberte, eu preciso estar liberto. Eu não vou conseguir libertar, né? Ninguém pode dar o que não tem, né? Eu sempre falo isso. Ah, pastor fulano está desonrando tanto fulano, né? Não honra ninguém. Ele não honra porque ele não tem honra. Quem não tem honra, não honra. Quem tem honra, honra. Exemplo, Jesus honrou todo mundo. Por quê? Porque ele é a essência da honra, né? Ele honrou as autoridades, ele se submeteu às autoridades, ele morreu como ovelha muda, né? Ele foi obediente até o fim, até a morte de cruz. Jesus obedeceu todas as autoridades da terra. Olha que loucura, né? Quem prendeu ele, quem matou ele, ele não reagiu, foi como ovelha muda, né? Jesus era obediente até, né? Ele era um adorador perfeito, obediente até a morte de cruz, sem reclamar, sem se rebelar. Ele não chamou o policial que prendeu ele, não chamou de corrupto, ele não chamou Pilatos de vagabundo, né? Ele não fez nada disso. Ele cumpriu a lei toda que estava naquela época, dos homens. Pastor, mas os homens eram corruptos? Eram. Né? Eram, e quando a gente estuda a Bíblia diz que nos últimos dias os homens irão de mal a pior. A corrupção, irmão. O que vai transformar o homem é o evangelho. É a única coisa que transforma. Você quer transformar uma nação? Prega o evangelho. Ah, pastor, mas tem um movimento social político. Ótimo, é legítimo, tem que ser feito, alguém tem que fazer, mas a função da igreja é libertar o homem por dentro. Por dentro. O homem transformado, né? Ele vai transformar a nação. Temos que transformar o maior número de pessoas possível para poder, né? É igual você fala do nosso país, Brasil especificamente. Ah, um país corrupto. Da onde vêm os corruptos que estão no poder? Do povo. Então é o lugar, o gerador, né? A gente tem que matar a nascente. Como? Fazendo os homens nascerem de novo, transformados, libertos. E quem tem que fazer isso? Todos nós, né? Esse é o nosso trabalho. Concentre as suas forças nisso, pregar o evangelho, curar e libertar as pessoas. Né? Seja um cidadão, sim, político, cumpra os seus deveres, etc. Mas não espere que isso, né? O único governo que vai ser perfeito, santo, justo, é o de Cristo. Nenhum outro mais será assim, né? Isso não vai acontecer. É só ler a Bíblia que você vai ver isso, né? Olha só, os 70 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios submetem. E ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, e lhe dei autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Nessa passagem, mostra que Jesus enviou os discípulos para pregar o evangelho e eles voltaram contentes porque eles fizeram coisas além do que imaginavam, né? Eles se surpreenderam porque viram que os demônios se submeteram e ao nome de Jesus, ou seja, Jesus já nos deu poder tanto para trazer salvação quanto para trazer libertação. Agora temos que tomar posse disso e entender que não precisamos ter medo. Importante, né, falarmos disso aqui. Você não precisa, né, irmão? Não tem lógica um cristão ter medo do inimigo. Não tem como. É aquilo que eu falei aqui há pouco, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu quero dizer para você, eu sempre falo isso, que um crente que sujeita a Deus, né, é obediente, é submisso, é adorador, está prostrado em obediência, honra as pessoas. Esse crente está, né, prostrado a Deus. E resiste ao diabo, né? Então, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Ele resiste ao pecado. Ele peca. Mas ele faz tudo para não pecar, né? Ele não busca o pecado. Ele evita o pecado.
Então ele tá sujeitou a Deus, resistir ao diabo. O que vai acontecer? E ele fugirá. O diabo tem medo desse cristão. Ele tem pavor desse cristão. É ele que tem medo. Não é você que tem medo. Agora, o que nos faz ter medo? O pecado. É o pecado que nos dá insegurança. Você quer ver um exemplo claro disso? Quando Adão e Eva pecaram, Deus foi procurar eles no paraíso, como ele fazia sempre. E ele chegou no paraíso e começou a chamar. E Adão se escondeu. Aí Deus chegou e viu que eles estavam vestidos de folha de parreira, parece. Estavam cobertos. E aí Deus falou com Adão: Adão, o que aconteceu? Por que você está assim? O que houve? Aí Adão: não, eu ouvi a tua voz e tive medo. O que faz o homem ter medo? O pecado. Mas tem uma solução. Talvez, pastor, mas eu peco. Todos nós pecamos. Não há um homem que não peque. Só teve um que não pecou. O nome dele é Jesus Cristo, né? Os outros todos. Mas o que o apóstolo João fala numa das suas cartas? Se alguém pecar, temos um advogado. Então, irmão, confessar pecado, limpar a alma, tem que ser alguma coisa diária, igual tomar banho. Né? Você toma banho todo dia. Você tem que confessar pecado todo dia. Você tem que lutar. Né? Tem gente lutando contra o irmão de carne, lutando contra o outro partido político, o outro país. Né? Tem gente brigando com outro país. O país tal, é o não sei o quê. Não, irmão, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. O grande inimigo que eu tenho aqui na terra sou eu. Né? Jesus na cruz deixou o diabo derrotado, o mundo, né? Tudo. O grande problema que nós temos é a carne. E aí eu preciso ter essa luta comigo, que é a maior luta que você vai travar na sua vida todinha até você ir para o céu, se Deus quiser. É com você. É diária. Às vezes você quer sentir ódio. O ódio não é de Deus. Você quer, né, sentir raiva. Você quer satisfazer a sua carne. Você quer pecar. Você quer mentir. Você quer roubar. Você quer adulterar qualquer coisa. Você quer falar mal do outro. Você sentiu inveja. Essa é a luta real. Essa é a grande batalha espiritual. O resto é mais folclore, mais misticismo. Né? A grande batalha, a real, é essa. E essa é vencida de joelho. Né? Senhor, para isso que eu jejuo, para isso que eu oro. Deus fala comigo: olha, isso está errado. E aí eu falo: Senhor, me ajuda, me dá força, eu preciso vencer isso. E aí quando eu estou nessa condição de busca, eu sou instrumento de libertação para o outro. Eu posso dizer para o meu irmão, não com vaidade, né? Não querendo ser mais que o outro, porque nós somos todos pecadores. E hoje no mundo evangélico tem muito isso, né? Os gurus, os grandes, né? Aqueles que não pecam. Isso como se houvesse, né? No tempo que Jesus esteve aqui na terra, os fariseus eram esses, né? Os caras que não pecavam para eles, segundo eles. E botavam um jugo sobre o povo que eles mesmos não cumpriam. Né? Hoje tem um monte de fariseu assim também, nos dias de hoje. Então não vai por aí não. Somos todos pecadores, todos somos carentes da graça de Deus. Mas você pode ajudar o outro. Irmão, olha, eu também lutei, e eu também orei, e eu também pedi a Deus, eu consegui vencer, estou vencendo, estou lutando. Né? E dá a mão para ele, né? Para libertá-lo também. Isso é o evangelho. Né? Jesus, quando encontrou a adúltera, ele disse: eu também não te acuso, vá e não peques mais. Jesus, quando almoçou com Zaqueu, não disse: Zaqueu, você é um corrupto, sem vergonha e ladrão. Não falou uma palavra, nada. Zaqueu, com a presença de Deus, se constrangeu. O que tem que constranger as pessoas é a presença de Deus na sua vida, é o amor de Deus na sua vida. Não é a palavra dura, né? O dedo em riste. Isso não transforma ninguém, pelo contrário, isso faz a pessoa resistir. Né? Porque as pessoas, é claro que a exortação, né, ela existe, mas ela tem que ser feita da maneira bíblica. Gálatas 6, capítulo 1, fala assim, né, se você viu algum irmão numa falta, vós que sois espirituais, repreendei o tal com espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também não caia. Né? Então é com graça, é com mansidão, é com amor, né, é estendendo a mão. É dessa forma que o evangelho funciona. O restante é gente se exibindo, né? É outra coisa diferente, que não é evangelho. Então, eles voltaram contentes. Não precisamos ter medo. Então, irmão, entenda isso. Você não precisa ter medo. Você tem que ter medo de pecar. Se os crentes tivessem medo de pecar igual tem do inimigo, né? Ia ser show.
Ó, eu não vou responder todas as perguntas agora, mas eu vou responder depois por escrito, tá? Tem muita pergunta. E muita pergunta não vai dar tempo. Mas prometo que eu respondo todas elas depois aí no Face mesmo. A importância do passado. Quando a gente faz clínica, né? O que é a clínica? De repente tem alguém que trabalha aí com psicologia, ou psicanálise, ou medicina. Vai entender o termo que eu vou usar agora. A gente faz alguma coisa chamada anamnese, né? Que é o relatório sobre a vida daquela pessoa. Tudo. Quando você vai fazer uma clínica, né? Pastor, vocês fazem clínica? Fazemos, né? Eu creio que a clínica é necessária uma vez só, né? Até porque o que é clínica? Não vamos mistificar também. Eu conheci gente que fez uma clínica, 2, 3, 4, 5, 10 e não resolveu nada. Por quê? Porque tem que deixar o pecado. Não adianta você fazer a clínica, né? Ah, agora eu estou limpinho, acabou o pecado, estou zero. Aí vai lá, faz tudo de novo, aí faz a clínica de novo, né? Essa pessoa não foi transformada. Ela está fazendo, né? Achando que aquilo ali está salvando ela. Então não é por aí, né? Romanos capítulo 6 fala que diremos, né? Continuaremos a pecar para que a graça seja maior ainda? De modo nenhum. Nós que já morremos por pecado, então o morto está morto, né? O morto está morto. As pessoas precisam ver a glória de Deus em nossas vidas. É isso ali. Esse é o caminho, né? Esse brilho, a lâmpada tem que iluminar, né? O sal tem que salgar. Então, a importância de conhecer o passado. É importante, né? Você saber as informações, que tipo de pacto aquela pessoa fez, por onde ela andou, que tipo de aliança ela fez, né? Às vezes até as desonras, né? Às vezes é necessário fazer algumas restituições de desonras, de alianças quebradas. Lembra lá os gibeonitas com Davi, né, e Saul? Josué fez uma aliança com os gibeonitas quando entrou em Canaã. Saul matou uma parte dos gibeonitas, houve seca na terra, fome. Aí Davi orou a Deus, o segredo sempre, né? Orar, perguntou a Deus o que estava acontecendo. Deus falou: quebrar a aliança, quebrar o pacto, não honrar a palavra. E aí houve seca. E Davi teve que restituir. Aqueles homens pediram 7 príncipes da tribo de Saul, morreram enforcados, né? No Velho Testamento, outra história. Mas hoje, às vezes, há restituições que precisamos fazer, né? Pecados que nós cometemos contra autoridades, pai, mãe, sogro, sogra, né? Pessoas que nós quebramos pacto, pastores, alianças, né? Irmãos, tantas outras coisas que você fez, que às vezes, o que é aquilo, né? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E isso, irmão, essa lei, ela funciona. Funciona para o bem e para o mal. Você precisa saber, né? Claro que Deus é misericordioso e Ele não leva o tempo da ignorância em conta, né? E eu sempre creio que aquelas sementes ruins que plantamos, elas vêm mirradas, porque Deus é bom, né? Mas você deve buscar, né? A importância de conhecer o passado é esse, de fazer uma anamnese boa, né? Uma coisa que não podemos esquecer é que sempre tem aquelas pessoas que já chegam sabendo, né? Você já viu o pessoal que já chega sabendo? Coisa terrível, a crente que já sabe de tudo, irmão, muito difícil. 1 Coríntios 15, 58 fala que quem acha que sabe alguma coisa ainda não aprendeu como convém saber. Tem que aprender mais um pouco, né? É difícil quando você vai ministrar alguém que fala assim: eu já fiz todos os cursos, já fui em todas as vigílias, já fui em todos os montes, já li todos os livros, já li a Bíblia 10 vezes, já fui nos congressos, já li, já sei, já fiz o curso. E aí fala: pastor, o que é que eu faço? Eu falo: não sei, irmão, você já sabe tudo, né? Só que Tiago fala: não adianta eu ser um ouvinte negligente. Quem sabe tudo precisa praticar tudo, né? Então saber tudo, aliás, né, a Bíblia fala que a quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais eu sei, maior a minha responsabilidade. E o que não funciona para muita gente? O cara aprende tudo, lê tudo, faz tudo quanto é curso, mas não pratica nada. E aí não funciona, igual os homens foram expulsar o demônio lá, em nome de Jesus, que Paulo prega. Não adianta. Então eu preciso fazer, né? Eu preciso chegar com humildade. Não está dando certo? Procura uma pessoa mais velha, mais experiente, um irmão espiritual, para que ele possa te ajudar de fato, né? E você que vai trabalhar como libertador, né? Escuta, faz anamnese de verdade que aquela pessoa está falando,
mas não vai na fórmula, não, é isso, porque ele falou que é. Muitas vezes a pessoa, até inconscientemente, a gente aprende na psicologia, né? Ela confessa um monte de coisa que não é, e o que é mesmo está lá no fundo da alma guardado. Dá um pouco de trabalho, às vezes, para peneirar e descobrir, né? Às vezes tem coisa que a pessoa fala, não, mas aconteceu uma coisinha que não é importante. Você fala, eu quero saber essa coisinha que não é importante. Porque a gente tem um mecanismo de defesa da nossa alma, que a gente pega aquilo que dói e joga lá no fundo, o mais fundo possível, e a gente não quer lembrar aquilo de jeito nenhum, né? Na psicanálise a gente faz a hipnose, né? Na oração a gente pede ajuda do Espírito Santo para trazer aquilo à memória de volta, para poder você tratar. E às vezes uma coisinha que você acha sem importância é muito importante, né? O que ajuda muito nessa hora são as listas. Então é bom fazer uma lista assim, né? Uma folha. Essa folha fica com a pessoa, né? Respeite isso, né, irmão? Uma coisa importante para o libertador, aquilo que é confessado entre você e o seu irmão, e é muito bonito isso na igreja católica, né? Que você fala para o padre, fica ali. Pastores também, né? Crentes também devem fazer isso, psicanalistas fazem isso. E aquilo ali fica ali, né? Porque muita gente hoje não se sente em liberdade de confessar, de buscar ajuda, porque acha que aquilo que ele vai falar, vai confessar, vai ficar devassado, vai ser espalhado, né? E já aconteceu muito, tem acontecido, continua acontecendo, infelizmente, e isso envergonha, né, a obra de Deus, e muitas pessoas deixam de ser libertas por causa disso. Então a gente precisa guardar, né? Ouviu? Guarda, né? Não é para ficar espalhando a coisa do outro, isso não é amor, né? O evangelho é movido por amor. Tudo que no evangelho que não tem amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, distribuísse meus bens, né? Tivesse poder para transportar uma montanha, não tivesse amor, não vale nada, né? Então Paulo nos ensinou isso aí, está escrito. Não podemos esquecer que o que liberta é a verdade, né? Então, para se ajudar alguém a conhecer a verdade, primeiro você tem que conhecer. Eu lembro que eu conheci uma vez um homem que fala assim, pastor, eu tenho um ministério profético. Aí eu falei, rapaz, coisa tremenda de Deus, né? Aí ele falou, você crê nos 5 ministérios? Eu falei, creio, né? Pastor, apóstolo, mestre, profeta e, esqueci um aí, evangelista. Eu falei, creio. Eu falei, só que o profeta é o mais difícil. Ele falou, por quê? Eu falei, porque o profeta, ele fala da parte de Deus para os homens, né? Entrega o recado de Deus para os homens. E para ele não misturar o que Deus falou com a alma dele, ele tem que conhecer a palavra profundamente. Então, para você ministrar a verdade para alguém, você tem que conhecer a verdade, né? Primeiro passo, o crente tem que, né, como eu falei aqui, de confessar pecado diariamente, como tomar banho, ler a Bíblia também, buscar Deus também, orar também, né? Isso tem que ser diário, né? Diário. O crente aí dos 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, não leu uma página. Misericórdia, né, irmão? Como é que você vai ser liberto? Ah, eu estou na igreja lá. O cara vai para o culto e fica com sono, né? Por que ele está com sono? Porque ele é carnal, né? E até isso precisa buscar, né, irmão? Para poder ele conhecer, ter prazer na palavra. Como é bom descobrir as coisas de Deus, ser liberto, né? Quem provou sabe. Então isso precisa acontecer no coração de todo mundo. E aquela pessoa, para você libertar alguém, você precisa. Nada adianta ler livros, assistir palestras de libertação se você não conhece. A principal arma é a palavra de Deus. E a palavra é algo que tem que ser sempre no nosso entendimento. Por isso que temos que investir em culto de ensino. Eu falo em culto de ensino na igreja, o pessoal desanima, né? Aí culto de poder, roda para lá, grita para cá e tal. Ah, não, aquele ali é bom, professor. Aquele ali eu gosto, né? De novo, irmão, quero dizer para você que eu creio nas manifestações de poder de Deus, né? As coisas que mexem, tocam a nossa alma, eu creio. Mas a coisa mais forte que tem é a palavra, culto de ensino. Tem igreja que não tem EBD, misericórdia. Como que é isso? Como que essa igreja cresce? Tem culto todo dia, mas não tem EBD. Não tem ensino da palavra. Loucura isso. Eu quero no culto, pastor. Aí, eu tenho EBD não, EBD não vou não. Irmão, o que você está fazendo na igreja? Comendo marmita? Como é que é comer marmita, pastor? Todo mundo gosta de comida fresca, né? Comida fresca é quando você busca Deus, Deus fala com você, você ora e você lê a Bíblia.
Marmita é o seguinte, o seu pastor fala com Deus, ora com Deus, né? Lê a Bíblia, come a comida que Deus deu para ele e depois serve para você. Então, o véu foi rasgado. Você pode buscar Deus. Não estou falando que você não deve ouvir o seu pastor, né? Nada disso não, pelo amor de Deus. Né? Mas todo mundo tem que buscar Deus. Tem gente confusa agora nesse tempo de pandemia. Ah, não tem igreja. Claro que tem. Nós somos a igreja. O tempo, sabe? Eu entendo assim, cada um tem um discernimento, né, do que está acontecendo. Pastor, o que Deus está permitindo isso? Ele quer restaurar o culto doméstico. Ele quer que o pai e a mãe orem junto com os filhos. Ele quer que a Bíblia seja lida nos lares. Isso parou de acontecer. O pessoal espera para ouvir a Bíblia domingo na igreja. Então eu creio que é isso, né? Deus quer restaurar a igreja nas casas. E eu creio que quando voltar, nós vamos voltar muito mais fortes, né? Aqueles que voltarem, em nome de Jesus. E tem uns aí que estão tão desanimados, né? Estão acostumados a ser carnal, que sente mais falta ainda, né? Claro que a gente sente falta da comunhão, né? Do abraço, de estar com os irmãos. Isso é bíblico, na doutrina, faz parte da igreja. Mas muita gente deixou de praticar o evangelho em casa, né? Então eu preciso ler a Bíblia todo dia. Ó, Deus é algo que está sempre no nosso entendimento, já falei aqui. Devemos estar sempre atualizados com a doutrina, pensamento da nossa igreja, porque antes de ensinar precisamos aprender. Eu sempre digo que a segunda coisa que eu mais gosto de fazer é pregar e ensinar, né? A primeira é ouvir, aprender, ver um pregador falando. E tem pregador que ele não aguenta ouvir nenhum, né? Ele só fala e não ouve. Eu gosto tanto de ouvir, irmão, não sei o que acontece com esse povo, né? Então, precisa ter prazer, né, na palavra de Deus. O Espírito Santo tem que estar sempre conduzindo, como foi dito. Ninguém sabe como agir diante de um problema, então a melhor forma de ajudar é deixar que o Espírito Santo direcione o nosso trabalho. Eu sempre que vou fazer um aconselhamento ou dar uma direção para uma pessoa, eu oro, né? Muitas vezes Deus me surpreendeu na hora. Quantas vezes eu fui para um gabinete com uma pessoa, um casal, para quem eu não tinha resposta nenhuma. E a gente faz aquilo no automático, né, irmão, vamos orar. Eu orei, e aí o Espírito Santo falava, faça assim, assim, assim. Ele é o líder, né, da libertação. Amém, irmãos? Eu espero que tenha abençoado a tua vida. Prometo que vou responder todas as perguntinhas que vocês fizeram aí, que foram muitas. Hoje vocês perguntaram bastante, né? Eu vou responder a elas, se Deus quiser. E quero lembrar os irmãos, né, os nossos amigos aí, não saiam ainda, né? Tem um recado importante, que nós estamos todo dia às 9h30 da manhã com um devocional, com os nossos levitas, né? É o louvor com palavra e oração. E à noite, sempre às 20 horas. De manhã, 9h30, à noite, 20 horas. Amanhã tem culto, né, com o pastor Éder, à noite, de manhã devocional. Domingo tem a nossa EBD, né? Falando dela, ó, domingo tem a EBD. Comigo aqui, 9h30, à noite tem um culto com o pastor Ricardo, né? E assim sucessivamente durante a semana. Lembrar os irmãos duas coisas importantes antes de orar com vocês. Nós continuamos fazendo assistência social. Nossa igreja não parou, estamos trabalhando mais ainda nesse tempo. E o nosso pessoal da rede social está trabalhando. Então você pode entregar sua doação de alimento, quilo, né, o produto não perecível, lá na igreja, combina com a Rose. Nós estamos assistindo, graças a Deus, né, mais pessoas de fora da igreja do que na igreja, e Deus tem honrado, né? Então entrega lá o seu quilo, esse é o ano da fidelidade, você vai poder ajudar alguém. E se você desejar contribuir com seus dízimos e ofertas, as nossas contas, né, da igreja são no Sicoob. Você pode fazer a sua oferta, a transferência, pode perguntar ao nosso tesoureiro se você quiser. E Vila Velha tem o PicPay também, que você pode fazer isso, né? Nós continuamos pagando nossas contas, né, de igreja, água, luz, internet, segurança, pastor, e a gente precisa do recurso. Então você que quiser abençoar, né, procura o tesoureiro da sua igreja e faça isso. Amém? Eu quero orar com vocês antes de nós nos despedirmos, né? Você que está aí com a sua família, junta a sua família toda, né, e vamos orar. Jesus, eu quero te louvar, Senhor, nessa noite, te agradecer, meu Deus, por esse tempo com os teus filhos aqui, em que nós estivemos conversando, Senhor, sobre a tua palavra, ó Deus, que é aquilo que nos cura, que nos liberta, que nos salva, que transforma as nossas vidas,
Queremos pedir, Senhor, que essa semente que foi plantada hoje no coração dos teus filhos dê frutos, Senhor, e que eles possam colher desses frutos. Senhor, nos ajuda nesse processo, Senhor, de libertação. Nós sabemos que o Senhor está conosco, porque a Tua palavra diz que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Então nós cremos, nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Abençoa, Deus, cada família, cada lar. Derrama a Tua paz sobre as casas, Senhor, porque a Tua paz, ela não depende de circunstância, ela excede todo entendimento, e que seja essa paz que preencha os nossos corações. Dá provisão aos Teus filhos, Senhor, livra do mal, Senhor, cura da enfermidade, aonde estejam os enfermos, Senhor, que a Tua mão alcance. Dá sabedoria, Senhor, aos governantes desse país, Deus, aqueles que estão investidos de autoridade, Deus, que a Tua mão seja sobre eles, que haja neles temor, Senhor, e que eles possam fazer aquilo que é melhor, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação, das nações do mundo. Eu quero te pedir, Senhor, Tua bênção sobre essa noite, que seja tranquila, de paz, que seja revigorante, que amanhã, Senhor, nós possamos ver o amanhecer, Senhor, as Tuas misericórdias se renovando. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão nos ouvindo aqui, aqueles que também não estão nos ouvindo. Abençoa cada pastor, fonte de vida, suas famílias, cada irmão, todas as ovelhas desse rebanho, aos nossos amigos, Senhor, que nos ouve. Abençoa também a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Bom descanso. Né? Amanhã, 9h30, tem live, né, para o seu coração aí, para você começar o dia bem. Que Deus possa te abençoar. Né? Lembrando de novo, segunda-feira, batalha espiritual aí com o pastor Ricardo. E a partir da outra sexta, eu vou ficar na sexta agora, pastor na segunda, a gente vai ter o hashtag Sou Fonte, né, trazendo assuntos aí de doutrina, né, como a doutrina do Espírito Santo, doutrina do Pai, do Filho, pecado, salvação, dons espirituais, ministérios, dom de ministério, uso e costume, uma série de coisas, né, para abençoar você. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Sueli. Deus abençoe. Benção, mãe. Deus abençoe Giza, Jéssica. Eu vou ficar um pouquinho aqui porque tem um delay. Deus abençoe Fabiano, Fabianinho, Jussara. Deus abençoe Flávia, você, sua casa, marido, filhos. John, um abraço, né? Deus abençoe o povo aí de Jetibá, de Santa Teresa, de Recreio, Clédina, Joaci, sua casa. Deus abençoe meu tio. Benção, tio Carlinho. Benção, né? Deus abençoe os cariocas. Um rebanho carioca aí grande, hein? Vamos abrir uma fonte Rio de Janeiro. Tem muito carioca aí. Fiquem com Jesus. Deus abençoe vocês. Orem pelo nosso país, irmãos. Orem pelos nossos governantes, por aqueles que estão investidos de autoridade, para que Deus dê a eles sabedoria, né? Que nós possamos sair disso logo. Boa noite, João. João Luiz, Deus abençoe você, sua casa também, as crianças. Boa noite, Sueli. Boa noite, mãe. Muito bom estar com vocês, né? Espero que tenham sido abençoados. Vou responder as perguntinhas de vocês. Pode deixar que eu vou responder aí, que são muitas. Não vão ficar sem resposta, tá bom? Deus abençoe. Abraço, John, para você, para a família e para a igreja. Muito carioca, né? Deus abençoe a Cristiane. Beijo, tio. Beijo em todo mundo aí, na família toda. Deus abençoe, Paulinho, Karine, fiquem com Deus. Beijo, mãe, boa noite, dorme com Deus também. Saindo, irmão, saudade de vocês. Um abraço para todo mundo. Vamos orar para se passar logo, a gente estar junto aí, se Deus quiser.